Boa tarde, estamos aqui para a nossa aula de gerenciamento de produtos, marcas e preços. Para as duas turmas, a turma de publicidade e propaganda e a turma de marketing, ambas no segundo semestre. É isto? Então hoje na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre economia criativa, que acredito deve ser uma novidade para vocês, tá bom? Esse assunto está sendo discutido aqui na faculdade, em várias disciplinas. Não poderíamos deixar de discutir também aqui em marketing, né? Vamos lá? Bom, esse sujeito que está aí chamava-se, né? Já é falecido, Alvin Toffler. E em 81, tem tempo já, né? Ele publicou um livro chamado A Terceira Onda, né? Então, a gente ainda não vai falar de economia criativa, nós vamos ainda, antes disso, vamos falar de gestão da informação. Né? Vamos lá. Então, ele em 81 escreveu esse livro, na verdade ele publicou o livro em 81, chamado A Terceira Onda. E o que ele dizia nesse livro? Ele dizia o seguinte, que o mundo, né, a civilização, nós, a economia, passou por três grandes mudanças em termos de produção. Três grandes mudanças. Então, e ele chama essa mudança, ele chama de onda. Certo? Então, ele que criou essa expressão, terceira onda. Tá bom? Então, vamos ver o que é. Então, na primeira onda, o que nós temos? Nós temos assim, bom, então, se nós voltarmos aí uns 15 mil anos, né? Por aí, mais ou menos, a gente vai encontrar os nossos antepassados lá vivendo assim, né? Não existia ainda a civilização do jeito que a gente conhece hoje. Então, os nossos antepassados, eles viviam da coleta, da caça, da pesca, né? E onde tinha comida, eles iam. Se rareasse a comida ou a água, eles tinham que mudar para outro lugar, buscar outras paragens para morar. Até o dia que aprenderam a plantar. Né? Então, opa, isso é uma grande mudança. Né? Por quê? Porque você não fica dependente da natureza. Lógico que você fica dependente do clima e tudo isso, mas você aprende a produzir. Então aí nós temos o que ele chamou de primeira onda, vamos chamar de revolução agrícola. O que significa isso? As pessoas passaram a produzir o próprio alimento, a controlar essa produção. Tá bom? Então ele chama isso de primeira onda, diz que a partir daí é que começa a civilização do jeito que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque as pessoas não precisavam mais sair do local onde estavam. Né? Bastava plantar, colher e teriam ali alimentação. Bom, e isso durou muito tempo. Ok. Aí a segunda onda, a segunda grande mudança, se deu por volta lá de 1800, que foi, 1800, final do século, né? Que foi a Revolução Industrial. Então, o que aconteceu na Revolução Industrial? Nós aprendemos a produzir antes do cliente pedir. Sabe o que é isso? Vamos lá. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos, como é que era a produção? Era o artesão. Então você precisava de roupa, ou você fabricava, produzia a própria roupa, ou você ia para uma costureira, um alfaiate, né? Não sei como é que era o nome desse tipo de profissão na época, mas ia lá e eles faziam para você, certo? Você precisava de uma mesa, de um banco, então você ia lá no artesão e explicava para ele o que você queria e ele faria para você aí, produziria, né, o que você necessitava. Então, isso era feito sob encomenda. Lógico que algumas coisas já podiam ser feitas antes, né? Mas não havia uma produção em série, não, porque era artesanato, arte. Né? Ok, e com a Revolução Industrial? O que aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte, através dos equipamentos, né,
O homem passou a produzir em escala, produzir bastante. E, lógico, antes do cliente pedir. É aí que a gente já viu isso, é aí que surge o conceito de marketing, né? Como é que a gente vai escoar essa produção? Mas então aí nós temos, segundo ele, a segunda revolução industrial. A segunda onda, que é a revolução industrial. Bom, e aí o mundo continuou, né? Assim, produzindo, vendendo, né? E a economia baseada nisso, numa grande produção. É, Antes disso, o que nós tínhamos era o comércio, né? Tá bom? Então, uma grande produção. Ok, e a terceira onda? Bom, a terceira onda, ele percebeu, como é que surgiu essa ideia da terceira onda? Ele percebeu que numa empresa, uma grande empresa americana, que isso logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ele percebeu uma coisa que deixou ele assim, meio confuso. Porque, assim, é, numa empresa tinha mais funcionários trabalhando na parte administrativa do que na produção. Não faz sentido, né? Vamos ver. Se uma empresa produz cadeiras, é, ela ganha dinheiro produzindo e vendendo cadeiras. Então, a sua mão de obra, né, tem que estar concentrada onde? Na produção de cadeiras. Mas não, tinha mais gente na parte administrativa do que na produção. Lógico, você tem na produção aí os equipamentos, mas você precisa de pessoas ao lado dos equipamentos para fazer com que os equipamentos funcionem, né? E aí foi aí que ele criou essa ideia, né? Essa teoria da terceira onda. Ele diz o seguinte, que nós estávamos passando por uma grande mudança, onde a economia não era mais baseada na produção agrícola, nem na produção industrial, mas era baseada na produção de ideias, na produção intelectual. Então, sim, nós temos na empresa muita gente trabalhando, é o que nós chamamos de área administrativa, produzindo, né, planejamento, controles, ideias, processos, para que aquela fábrica consiga produzir e colocar os produtos no mercado, tá bom? Então, a partir daí, ele desenvolve esse conceito de baseado na gestão da informação. Tá? Nós, economistas, nós trabalhamos com 3 fatores de produção. Tá? Recursos humanos, recursos físicos e recursos monetários. Tá? Recursos humanos, recursos físicos e recursos monetários. E juntando os 3, a gente produz. E aí começou-se a discussão de um quarto fator, chamado informação. Né? Lógico que a informação também ela vai estar contida nesses 3, mas até hoje nós economistas não chegamos a um acordo com relação à informação, se é um terceiro fator, terceiro recurso ou não. O que nós vamos ver na economia criativa é que sim, certo? O conhecimento, a informação, ela tem valor, ela produz valor. E esse valor é transformado, né, ou é colocado na economia através de produtos, bens ou serviços, como a gente já viu. Então, isso nos interessa? Interessa. Tá? Interessa porque é a partir daqui que a gente vai desenvolver esse raciocínio e chegar na economia criativa. Muito bem. Então, ele no livro dele, depois em 2000 mais ou menos, ele escreveu outro livro dando continuidade a essas ideias, né? Então, ele discute mudanças de ordem econômica, mudanças de ordem social, mudanças de ordem política. Né? A questão social e política para nós hoje não nos interessa. Então eu trouxe aqui as mudanças, né, de caráter econômico, tá bom? Então, aí comparando
a primeira e a segunda onda com a terceira onda. Então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, ele coloca, né? Fatores de produção. De, quer dizer, antes. Mudou para, certo? Ou seja, agora na terceira onda. Então, fatores de produção. Antes, terra, capital, mão de obra, não é? Para agora, conhecimento e informação. Ok, e o capital, né? Para você poder criar a empresa. Antes, de ativos tangíveis, portanto, limitados, ou seja, quando a gente fala de terra, capital, né, e mesmo mão de obra, a gente fala de ativos tangíveis e que tem limite. Né? Tem limite, você não vai. Inclusive, se a gente explorar demais esses recursos, a gente vai ficar sem depois, se nós não repusermos esses recursos, por exemplo, na natureza. Tá? Para quê hoje? Para ativos intangíveis e ilimitados, porque baseados no conhecimento, na informação. Tá? Então, para a gente ter uma ideia disso daí, vou dar um exemplo para vocês. O Facebook, quando comprou o Instagram, ele. Quer dizer, tem historinha, tudo aí, mas assim, ele pagou para comprar o Instagram, ele pagou, sabe quanto? US$ 1 bilhão. Mas o dono do Instagram tinha pedido 2 bilhões. E o dono do Facebook falou, não, eu pago 1. E foi vendido por 1 bilhão. Não, esse é o valor da empresa, né? O negócio foi feito. Ok, e aí, vamos dar uma olhada então no Instagram para a gente entender o que está por trás desse 1 bilhão, certo? No... Qual era o faturamento do Instagram quando ele foi vendido? Zero, ele não tinha faturamento. Ok. Quantos funcionários tinham trabalhando no Instagram? Parece que no máximo 30 funcionários. Pode uma coisa dessa, uma empresa com 30 funcionários que não tinha faturamento, valer US$ 1 bilhão? Então, mas por quê? O que o Facebook comprou? Ele comprou equipamentos? Ele comprou... O que ele comprou do Instagram? Ele comprou a carteira de clientes, na verdade, certo? Então, isso é um ativo intangível. Marca, carteira de clientes, capital intelectual, são ativos intangíveis. E hoje uma empresa é formada por isto, não é? Ok? Ok. Moeda, tá bom? Então, isso a gente já está vendo. Ele falou disso em 81, mas a gente está vendo isso hoje já. Então, sistema econômico. Antes, moeda. Ouro ou moeda papel. Papel moeda. Né? Ok. E hoje? Hoje, eletrônica. Digital. A gente já não movimenta mais cédula de dinheiro ou moedas, né? Hoje a gente usa o cartão de débito, o cartão de crédito, Pix, para fazer pagamentos. Né? E surgindo aí as Bitcoin, né? As criptomoedas, que ainda não são, se chamam moedas, mas ainda não têm a função completa de moeda. Elas não servem para qualquer transação, não é? Tá bom. Velocidade, então, das transações. De rápida, lá atrás, para hoje, em tempo real. Dá um clique, está feita a transação. Os recursos estão transferidos. Débito e crédito. Sai daqui, entra lá. Eu não preciso pegar esse dinheiro e levar até lá. Não é? As transações são feitas assim hoje. Tempo real. Muito bem. O que mais? Inovação. Certo? Inovação de intermitente. O que é para intermitente? Mas tem uma diferença nisso, né? De frequência. Então lá. O que é intermitente? Inova, usa. Inova, usa. E hoje?
Hoje continua sendo assim, só que hoje é assim, inova, usa, inova, usa, inova, usa. Ou seja, a frequência é maior. Né? Escala de grandes unidades, então empresas produzindo muito. Hoje a gente tem pequenas unidades funcionando. Então, isso quando a gente discute a questão da produção, por exemplo, de bens, né? E mesmo a prestação de serviços também. Você tem hoje pega, por exemplo, a Copa do Mundo, né? Então, você tem uma empresa que organiza tudo isso, que é a FIFA. Mas ela vai repassando isso para empresas cada vez menores, até chegar lá onde o trabalho é apresentado, o show é apresentado, né? O esporte como um show é colocado lá. Então, grandes unidades fazendo tudo e hoje essas grandes unidades distribuindo para pequenas unidades em conjunto e fazerem todo o processo. Okay? Organização. A empresa, né? De vertical, burocrática, rígida, né? Normas e procedimentos, né? Regra para tudo, certo? Aqueles livros grandes de manual de procedimento onde você procurava lá como é que podia ser feito, o que devia ser feito, como devia ser preenchido o formulário, né? Ainda tem isso hoje bastante, mas hoje e estamos trabalhando já nesse, né, em virtual. Esta aula hoje está sendo assim, tá bom? Então, virtual, antiburocrática e flexível. Né? Lógico, por uma questão de regras e de controle e de segurança, lógico que nós temos burocracia, sim, em tudo. Mas de uma maneira mais flexível hoje. Né? Ok. Infraestrutura. Antes, o nó da questão era o transporte, certo? Era a entrega. Hoje, não. Hoje é a comunicação. Entregar, a gente entrega. Já vamos até começar a entregar através de drones. Né? Caminhões fazendo transporte sem motoristas. Então, isso tudo já está avançando já. Tudo dentro da gestão da informação, hein? Gestão do conhecimento, tá bom? E hoje a questão da comunicação. E dentro disso, né, lógico, vocês vão ver, por exemplo, marketing digital. Dentro dessa questão de comunicação digital. Né? Trabalho. No passado, ainda hoje mas estamos já passando para a segunda parte aqui. De mão de obra física, rotineira, processada em lotes, horas fixas de trabalho, separação entre fábrica e escritório. Hoje nós trabalhamos o conhecimento. Né? Então, o Bill Gates que dizia isso, né? Ele falava, os meus ativos são os meus funcionários. Então, quando chega sexta-feira, os meus ativos vão embora, vão para a casa deles. E se eles não voltarem na segunda-feira, não tem mais a empresa. Né? Por quê? Porque o conhecimento está com as pessoas. Então, é um grande desafio para as empresas mapear esse conhecimento e manter esse conhecimento dentro da empresa. Porque a pessoa vai embora e leva consigo conhecimento. Né? E o trabalho é baseado na criatividade, um fluxo contínuo, porque mesmo que a gente fique no trabalho, né, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, mas ao sair da empresa, a gente não para de trabalhar, né? Nós trabalhamos o tempo todo. Por quê? Porque as ideias que a gente utiliza fluem. O que a gente para de fazer é o trabalho lá, braçal, né? Dentro da empresa, mas a gente continua criando, a gente continua pensando, a gente continua desenvolvendo processos e tudo fora da empresa. Hoje, então, com o trabalho à distância, o home office, mais ainda, né? Eu, por exemplo, eu estou gravando essa aula para vocês, não no horário da aula, certo? Em outro horário.
Estou aqui trabalhando, produzindo para entregar para vocês. E vocês vão assistir ou no horário da aula ou em outro horário que seja mais conveniente para vocês, com a mesma eficiência e eficácia, né, de ensino e aprendizado, talvez até melhor. Ok, portanto, fluxo contínuo, qualquer lugar, 24 horas por dia. 7 por 24, né, como dizem os americanos, tá bom? Ok, então nós fizemos aí uma viagenzinha rápida sobre a terceira onda, gestão do conhecimento. Isso lá de 1981. Tá? Mas isso mudou a maneira das empresas pensarem, das empresas agirem, das empresas atuarem, não é? Então, quando a gente discute, por exemplo, em marketing, né, produtos, onde nós temos bens e serviços. Né? Então, quando a gente fala do marketing 1.0, que era lá atrás, a gente discutia basicamente bens, né? Produção de bens, produção na fábrica, colocação do produto, varejo, atacado, etc. Okay. Depois nós começamos a discutir marketing de serviços. Tá bom, então dentro de marketing de serviços nós temos aí, né, a prestação de serviços, o processo e tudo. Então. E aí precisamos repensar o conceito de marketing, porque quando se trabalhava marketing, se trabalhava, né, para bens. A gente chamava para produto, mas era para bens. Hoje nós temos que pensar serviço também. E o que é diferente, o comportamento do consumidor é diferente para serviços, o comportamento do consumidor é diferente no consumo de bens, por uma questão de observação da qualidade, de percepção. Tá bom. E agora? Agora, quando a gente discute a economia criativa, nós damos um passo além do que é serviços. Vocês vão ver aqui, vamos ver. Por quê? Porque a empresa ela passa a criar alguma coisa a partir da imaginação, a partir da que nós chamamos de criatividade. Por que ela se chama de economia criativa? A origem disto está lá atrás, no que a gente chamava de indústria cultural. Então vamos lá, pega Hollywood, por exemplo. Então você tem os cinemas. Né? Pega, por exemplo, lá em Londres, você tem Shakespeare e as peças de teatro. Não é? Então você tem um produto aí, arte. Você tem um produto aí, cinema, filmes. Não é? Isso sendo produzido e movimentando a economia. Então, o que lá atrás era chamado de indústria cultural, este senhor aqui, John Hawkins, ele ampliou esse conceito. Certo? Então, em 2001, ele lançou um livro chamado Economia Criativa e Como Ganhar Dinheiro com a Gestão de Ideias. E o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou essa ideia da indústria cultural e ampliou, certo? Falou assim, não, nós temos mais coisas hoje na economia semelhantes à produção cultural e que é uma forte base para o crescimento da economia, né? Para o surgimento de novas empresas, para o desenvolvimento de novas profissões, ou profissões antigas, mas de uma maneira mais regulamentada hoje, mais moderna, mais contemporânea. É isso. Então, essa é a contribuição do John Hawkins para a economia. E, lógico, o que nós estamos fazendo na nossa aula? A gente não está discutindo gerenciamento de produtos, de marcas e de preços. Então nós precisamos ver para onde que vai a economia. Por quê? O marketing vai trabalhar isso tudo aí, tá bom? Então, desde 2001, portanto já tem 20 anos, que se discute aqui essa questão chamada economia criativa, tá bom? Ele no livro dele já deixa bem claro isso, ele fala, olha, economia criativa são dois termos. Criatividade não é um assunto novo e nem economia. O que é novo? Tá? É a maneira como estamos relacionando os dois para criar valor e riqueza. Pois é, né? Vamos, né? Eu falei da Copa do Mundo. Né?
Vamos falar disso daí, futebol, certo? Para que serve futebol? Para nós, certo? É algo imprescindível? Não, certo? E a gente diz que, por exemplo, futebol é esporte. Lógico, a prática do futebol é um esporte. Mas para quem vai assistir, nós, não é um esporte, é um show. E, no entanto, quanto que movimenta na economia a cada 4 anos este show, este evento chamado Copa do Mundo. Certo? Então, isso faz parte da economia criativa. Vamos pegar, eu falei de cinema, né? Hollywood. Hoje está parado. Né? Aliás, a pandemia ela impactou muito fortemente a economia criativa. Muito fortemente. Então, a ponto de a gente agora rever tudo que nós aprendemos sobre economia criativa para ver como é que vai ser daqui para frente. Mas me parece que assim houve um interregno aí com a pandemia, mas vai retomar, lógico. Então, por exemplo, pega no caso aí de Hollywood. Pega um filme, né? Depois vou citar para vocês aí o Avengers, certo? Acho que o primeiro que, por exemplo, foi de grande bilheteria lá, o Homem de Ferro, por exemplo, certo? Quanto tempo o Homem de Ferro, o filme, né? A produção, a veiculação, tudo, quanto tempo demorou para se chegar a um faturamento de US$ 1 bilhão? 8 meses. E depois aqui, o Avengers, né? Os Vingadores, né? É isso. Quanto tempo demorou? 1 mês e meio para se atingir a receita de US$ 1 bilhão. US$ 1 bilhão? Nós estamos falando de filme. Né? A pessoa vai ao cinema, assiste o filme e acabou. E, no entanto, quem produziu isso, quem criou isso, faturou US$ 1 bilhão em 1 mês e meio. Não é? Então, ok. Isso é economia criativa. Então, vamos avançar. Tá? Vamos lá. Então, 2 explicações no livro dele. Tá ok? Então, primeiro, criatividade é a habilidade de gerar algo novo. Significa a produção por uma ou mais pessoas de ideias e invenções que são pessoais, originais e significativas. E segundo, né, economia, conceito de economia, né, é por convenção definida como um sistema para a produção, troca e consumo de bens e serviços. Economia geralmente lida com o problema de como indivíduos e sociedades satisfazem seus desejos e necessidades, né, que são infinitos, com recursos que são finitos. Então a economia trabalha com recursos finitos. Né? Capital, mão de obra, né, dinheiro, mão de obra, ou capital intelectual, capital monetário e os bens físicos, né? Capital físico. Tá? É isso. E, no entanto, juntando os dois, nós temos algo novo. Né? Economia criativa. Economia baseada na criatividade de, né, produzir coisas novas, coisas diferentes e que extrapolam o conceito de bens e serviços. Por isso que nós estamos discutindo isso aqui com vocês. Então, quando a gente vai trabalhar marketing de bens, a gente trabalha de um jeito. Quando a gente vai trabalhar marketing de serviços, a gente trabalha de outro jeito. E quando a gente junta os dois, certo? Então pega o Rock in Rio. Então vamos fazer né? Vamos produzir esse produto, que é o show. Como é que se produz isso? Segundo, nós temos que ver o preço. Que preço que nós vamos cobrar? Quanto vai custar tudo isso? Né? E a cada show muda tudo. Não é que nem, por exemplo, eu vou produzir automóvel e eu tenho uma planilha de custos de produção.
E só quando muda algum itemzinho ali é que a gente, né, altera ali a planilha para mudar. Ou quando a composição do automóvel, algum item diferente, a gente altera. Senão ele continua o mesmo. Agora, eu produzi um show, né, o Rock in Rio, há 5 anos. Agora vou produzir um 5 anos depois em outra cidade, com outros recursos. Quanto vai custar isso? Então nós estamos falando de preço. E distribuição. E comunicação, que são os nossos 4Ps, muito mais complexo do que fazer marketing de um item. Muito mais complexo. Estamos preparados para isso? E mais, hoje, qualquer empresa pode participar desse processo. Porque, vamos lá, eu produzo automóveis, ok? Tá. Vai chegar uma hora que essa produção de automóvel, e hoje nós produzimos para as pessoas comprarem, mas aí vem alguém e cria um serviço diferente, etc, etc, que precisa do automóvel. Então, a indústria de automóvel ela vai se beneficiar disto. Ela não vai mais produzir somente para as pessoas, mas ela vai produzir para este evento, para esse serviço novo que vai ser feito. Então, sim, as empresas têm que estar ligadas hoje na economia criativa, porque é através da economia criativa que elas vão produzir e desovar o seu negócio, o seu produto, o seu bem, o seu serviço. Muito bem, então vamos lá. Com essa ideia, né, da economia criativa, então, uma preocupação surgiu, que é a propriedade intelectual. Então, o ator, né, o diretor, o produtor, o cantor, o jogador de futebol, né, direito de imagem. Bom, e aí vai. Então, temos que trabalhar isto hoje nas empresas, né? Então, a propriedade intelectual, o registro da marca, a patente, né? Quem é o dono desta ideia? Como que ele controla o uso desta ideia? Como uma obra de arte, né? Você não assina a obra de arte, lá, faz um quadro, você assina para mostrar o quê? Que você criou, né? Então, não só a técnica, mas a tua assinatura tem um valor enorme ali. Mesma coisa quando a gente for discutir agora marcas das empresas. Então, propriedade. A propriedade intelectual é intangível. Você não pega ela e guarda. Então, existem institutos, organizações que controlam isto, né? Quantas vezes as músicas são tocadas, por exemplo, num show, então alguém controla isso para poder pagar o compositor e o cantor, por exemplo, né? Então, isso tudo é definido por lei e estamos trabalhando aí convenções internacionais, ou seja, de tal maneira que o que é possível num país seja no outro também, dentro de um contexto de globalização, né? Justificativas, então, para o controle disso? A recompensa de quem produz, né? Então, assim, se vocês trabalham em uma empresa, por exemplo, de pesquisa, uma empresa que desenvolve produtos ou desenvolve, enfim, processos, né? E ela patenteia isto, nós somos obrigados a assinar um contrato, quando entramos na empresa, de que qualquer coisa que nós criarmos ali, a empresa é dona, não nós. Certo? Então, por exemplo, ao criar esses slides para a aula, a fundação é dona dessa criatividade aqui. Certo? Não eu. Eu criei, mas para um curso da fundação. Portanto, os slides, as imagens, o vídeo é propriedade da fundação e não meu. Ok? Lógico, nós temos um contrato. Isso é feito de maneira
acordo dos dois lados. Se eu não concordar com isso, então eu não vou criar. Então vamos fazer diferente. Mas eu concordei com isso, nós professores concordamos com isso. Né? E recebemos para isto. Tá bom? Então, divulgação de... Ok. Contrato de propriedade e deve existir aí, né, a opção de não exercer, que é o meu caso aqui, por exemplo, na criação dessas imagens. Ok? Vocês ainda não estão fazendo, mas vocês vão fazer as aulas de ASEX. Certo? E vocês vão desenvolver projetos. E esses projetos, eles têm algo que é tangível, né? Ou um vídeo, ou uma imagem, ou folhetos. Então, para isso, vocês vão assinar, né, uma autorização de imagem, porque senão a gente não pode publicar ou apresentar esses projetos em feiras ou em convenções e mesmo deixar disponível na nossa biblioteca, porque os autores são vocês. Ok? Tá bom? Então lá. O que o John Hawkins fez? Né? Ele pegou o que já tinha na indústria cultural, mas acrescentou aí mais algumas áreas. Então, ao todo, são 15 áreas que ele apresenta no livro dele, e cada área tem a sua própria produção, a sua própria criatividade dentro disso. Né? Então, mas dá para a gente, depois disso, a ONU, né, a UNCTAD, ela pegou essas 15 áreas e transformou em 4 grandes grupos. 4 grandes grupos. Né? Mas a gente pode dizer que esses grupos são baseados, né, enfim, na produção cultural e na produção de tecnologia da informação. Vocês vão ver aqui. Tá bom? Então, vamos ver rapidamente cada um deles e vocês vão ver, por exemplo, já começa aqui por nos diz respeito, né? Então, nós temos o curso aqui de publicidade e propaganda e nós temos aqui os alunos de marketing também discutindo isso. E uma das áreas dentro da economia criativa é propaganda. Né? Porque o que nós temos aí? Né? O que a gente produz aqui em propaganda? A gente produz ideias, a gente produz informação. Né? Então aqui temos um menininho aí cheio de marcas, né? Olha, todas elas conhecidas, não é? Lá, Windows, Kodak, McDonald's, Sony, tá? Starbucks está ali, e talvez umas outras que a gente não conheça tanto, porque são americanas. Mas tá, Lucasfilm está ali, ó, Lucasfilm. Yahoo, na mãozinha dele, Coca-Cola. Então, tá aí, né? Então hoje é sim, né? E hoje jogador de futebol tem propaganda. Vocês viram o problema aí com a seleção brasileira olímpica de futebol? Então, nós discutimos aqui propriedade intelectual, etc, etc, etc. Ou seja, na Olimpíada tem a questão de divulgação de marca, certo? Então, os uniformes, né, não o uniforme de jogo, mas o uniforme para receber ali a premiação, é de uma empresa, de uma marca. Certo? E foi assinado um contrato antes disso. Todo mundo assinou, as confederações aí, né, assinaram um contrato. E os atletas têm que obedecer. Ok, aí eles vão na premiação e todos pegam a blusa, né, a jaqueta lá, em vez de vesti-la, porque é essa a regra, é essa a norma, esse é o procedimento para todos. Não, amarra aqui na cintura para mostrar a marca da camisa que era da Nike. Né? E a Nike não tem contrato nenhum com a Olimpíada, com nada para aparecer. Ela tem contrato com a seleção. O uniforme de jogo é da Nike. Mas para apresentar lá, para receber, era
da empresa japonesa. Né? E aí? Aí, certo? Tá aí. Tá? Então já vemos um problema aí. E que vão pagar multa. Tem que pagar multa sim. Não pode ser feito isso. Não, onde esse pessoal está com a cabeça? Lógico, eles acharam que eles iam agradar a Nike fazendo isto. Certo? Ok, então vão pedir para a Nike agora pagar a multa, né? É isso? Bom, ok. Estamos aí discutindo marketing, né? Tá bom. Segunda área, arquitetura. Então, arquitetura, assim, o que o arquiteto vende? Né? O que ele produz? Ele produz isso, ele produz uma ideia, o uso do espaço. A arquitetura é isso, é o uso do espaço. Né? E ele vende isto. Certo? Ele produz. E nós temos hoje, né? Então nós temos no Brasil um grande representante, Niemeyer, toda a construção de Brasília, né? Niemeyer e Lúcio Costa, né, que é urbanista. E né, o Niemeyer tem obras no mundo todo. O Guggenheim, Guggenheim, né, que é aquele museu, né, e também, e agora, por exemplo, vamos lá, vocês viajam, né? O Museu do Louvre, que tem aquela pirâmide que foi feita, o Georges Pompidou, que é uma estrutura que é feita ao avesso. Então, tudo isto fazendo parte da produção criativa, da economia. Ok. Terceiro, arte. Bom, aqui nós temos o Cobra, ali atrás o Paulo Autran, não é? E o Cobra também, famosíssimo. Hoje tem obras dele em Nova York, aqui em São Paulo. Agora ele fez uma recentemente das crianças com máscara, né, por causa da pandemia. Mas tem no Rio de Janeiro, tem em várias cidades do mundo. E lógico que ele cobra por isso, e lógico que isso faz parte da economia, e lógico que isso tem preço. Mas aqui eu citei o Cobra. Mas a gente tem pintores, a gente tem uma cidade aqui em São Paulo que está meio parada agora, que é Embu das Artes, né? Que tem disso. Na pracinha você vai lá e você tem ali móveis, você tem arte, você tem artesanato, e tem a parte aqui. Então nós temos sim essa questão de arte fazendo parte da economia. Então o artista, né, produz, a obra é dele. E temos aí o negócio a partir disso. Artesanato, que talvez seja uma parte mais popular aí com relação à arte. Né? E aqui a gente vê a força dessa palavra do artesanato. Hoje, aqui, por exemplo, em Santo André mesmo, havia uma feirinha lá, antes da pandemia, havia uma feirinha lá no Paço Municipal, tal, que eles falam, isso é feira de economia criativa. Na verdade era uma feira de artesanato, certo? Mas o pessoal, quem não entende, né, não é o caso de vocês, lógico, né? Vocês estão aprendendo aqui e obviamente não vamos falar besteira depois disso, mas o pessoal confunde muito, acha que economia criativa é só para cuidar de artesanato, é para cuidar da criatividade popular. Não, nós temos aí arquitetura, nós temos arte, nós temos, vamos dizer, música, filme, não é só artesanato. Né? Mas isso é, quando o pessoal pensa em política pública e pensa em economia criativa, pensa mais nas cooperativas e tudo para se trabalhar o artesanato. Mas não é só isso, tem coisas de muito valor na economia criativa. Então, artesanato, o que mais? Design, bom, aqui eu coloquei a Mercedes, né, mas a Ferrari ficou famosa no design de veículos. Mas hoje nós temos especialistas trabalhando em design não só de veículos, né, mas design de qualquer produto. Antes da gente lançar o produto, a gente tem que desenvolver o design desse produto, para que ele tenha não só a beleza, mas a funcionalidade. Né? E não só o produto, como a embalagem também.
se trabalha muito o design da embalagem. Aí vocês vão falar, bom, mas o design, então, ele só funciona na produção de bens. Não. Aqui no Brasil, a gente não tem essa percepção de design em serviços, mas existe sim. O design em serviços é o desenvolvimento do processo, como o serviço vai ser feito, quem vai fazer, em qual momento, de que maneira vai fazer, como vai se encadear esse processo para que o serviço seja feito. Certo? Então, nós temos, por exemplo, hoje em medicina, está se trabalhando muito a questão da cirurgia como se fosse assim uma linha de produção. Né? Eu mesmo passei por isso. Eu fiz uma intervenção no coração, lá no INCOR. E como eu prestei atenção, tudo no processo lá deles, e uma coisa que eu discuto, tinha uma linha de produção, certo? Tinha uma sala para aquela intervenção, uma cirurgia, né? Uma sala. E várias equipes trabalhando. Certo? Então, só que a equipe que trabalha lá no processo, então ela trabalha numa intervenção, ela sai, descansa, outra equipe entra, depois vem essa, depois vem essa, depois vem essa, vai trocando. E o médico sim, depende quem é o médico do paciente, certo? Pode ser um médico do próprio INCOR, mas pode ser um médico de fora, que vai lá e usa a equipe todinha. E as macas do lado em linha de produção. Então, eu preparado para entrar no show, tinham alunos lá assistindo, e a outra maca do outro lado, no corredor, dois corredores assim. Então, entrei, fizeram o procedimento, enquanto isso o outro estava sendo preparado para entrar. Nesse mesmo momento, enquanto eu estou lá sofrendo a intervenção, esse daqui já está esperando e já estão preparando o outro aqui do outro lado. E no final tinha ali sim, lógico, eles não vão levar todo mundo de uma vez só, mas eles vão levando à medida em que o horário vai andando e eles vão encaixando lá o pessoal. E a equipe trabalha como se fosse uma linha de produção. Certo? Resolveu o meu problema, tá? Já não tenho mais o problema. Mas essa é outra história, para outro dia. Tá bom? Então, design de bens, que é a forma, e design de serviços, que é o processo. Como é que ele é feito? O que mais? Moda. Esse nem preciso discutir com vocês. Moda. Né? Faz parte da economia criativa? Sim. E aí nós temos uma coisa muito interessante, vamos, do ponto de vista de necessidade, de desejo, né, que é o nosso tema. Para que serve a roupa? Para proteger o corpo. Só isso. Não. Mas aí, na economia criativa, a gente amplia isto, o uso da roupa. E a roupa, lógico, o princípio básico é a proteção do corpo. Mas neste momento, esse tipo de roupa que está sendo apresentado aqui nessa foto, é para proteção do corpo? Não. Certo? Essa roupa compõe, junto com a pessoa, a personalidade da pessoa. A beleza da pessoa. A funcionalidade do uso. Então, uma coisa simples, que é a roupa, passa a ter um uso, um valor diferente. Então eu não compro uma roupa para proteger o corpo. Eu compro uma roupa para ficar mais bonito. Eu compro uma roupa para ficar mais atraente. Eu compro uma roupa para ficar... para combinar com a minha personalidade. E, no entanto, se a roupa é feita de lã, ela vai proteger, ela vai aquecer. Se a roupa é feita de outra maneira, né? Mas não precisa dessas cores todas, precisa? Não precisa. E, no entanto, a indústria de moda movimenta muito dinheiro no mundo todo. A Zara, que agora não está numa situação boa por causa da pandemia, mas ela inovou ao produzir e colocar no mercado
de uma maneira mais rápida e diferente do que era feito no passado. A Zara, certo? Uma empresa espanhola. Ok, que mais? Filmes. Então, já tinha citado aqui os Avengers, né? Tá aí. Então, esse filme aí, em 1 mês e meio, ele arrecadou 1,6 bilhão, se não me engano. Lógico, isso no lançamento. Depois, ele continuou. Ok, hoje a indústria de cinema está meio, assim, está se reinventando, né? Então, hoje, cinema está parado. Assim, a sala de cinema, né? Já está funcionando no Brasil e no mundo, já está funcionando, mas, assim, de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, mais precária, né? Porque não pode ter tanta gente, então tem que ter máscara, tem que ter gel, assim. Hoje qualquer atividade que reúna pessoas tem que ter isso. Infelizmente, em restaurante e casas noturnas nós não estamos vendo isso, né? Esse controle. Mas no cinema você precisa, assim, não pode sentar junto, tem que sentar separado e máscara, enfim, e o ambiente é fechado, tem que ter ventilação, senão o vírus fica circulando lá e fica contaminando as pessoas. Bom, tudo isso. Mas, o que nós temos? Nós temos o crescimento do streaming na televisão ou na internet, não é? Então a gente hoje tem a Disney Plus, tem a Netflix, tem, enfim, outras empresas aí que estão surgindo e colocando filmes. E mais, produzindo e colocando à disposição do cliente. Então, se já no passado a gente tinha aí uma indústria forte na produção de filmes, agora, com streaming, não pensa que ela diminuiu. Não, continua negociando valores assim grandes para os atores e tudo. Mas está aí, né? E quando a gente fala de criatividade aí, então você pega o universo Marvel, né? A criação, o que são esses personagens? Eles não existem, eles existem na mente de quem criou. Então você cria um universo, você cria histórias, você cria uma porção de coisas a partir da imaginação. Então, nós estamos falando aqui né, de recursos ilimitados, que é a criatividade humana. Shakespeare, quantas peças de teatro ele escreveu? Aqui, bom, aqui eu estou falando de filme, né? Mas, vamos, por exemplo, literatura, pega aqui, a gente já vai falar já de publicações, mas a menina né, a senhora, que escreveu Harry Potter, que criou toda a saga de Harry Potter, ela chegou a ser a segunda mulher mais rica da Grã-Bretanha. Né? Na verdade, ela chegou a ser mais rica que a princesa, que a rainha Elizabeth. Hoje ela não é mais rica que a rainha Elizabeth. Por quê? Porque ela doou parte do que ela ganhou, ela doou para instituições de caridade. E não foi pouco. Um exemplo que deve ser seguido, sim. Ela ganhou com essa criatividade toda, ela precisa colaborar, ela deve colaborar, né, com os demais. Bom, música. Dá um exemplo aí, né? Bom, faleceu, né? Agora aqui o baterista dos Rolling Stones, 80 anos de idade, e produzindo, né? Bom, do pessoal antigo ficou o Keith Richards e como é que é o nome dele? O vocalista fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Estava com ele aqui, na hora de falar, desaparece. Mick Jagger, pronto. Os dois, um com 78 anos, o outro com 77. E o baterista que morreu com 80 anos de idade. Quanto esse pessoal ganhou e movimentou de dinheiro na economia?
mundial e da Inglaterra. Muito. E os Beatles? Né? Então, música é uma grande área. Hoje nós estamos aqui meio parados aqui no Brasil, né? Porque os shows, espetáculos não podem mais. Mas da mesma maneira nós temos o streaming, nós temos aí os aplicativos de música, né? Que antes era, na minha época, eram os discos de vinil. Depois passou a ser fita videocassete, depois os CDs, né? E agora o streaming. Né? Mas quem cria, né, o compositor e o cantor e os músicos, então eles ganham a vida com isto. Alguns ganham muito dinheiro. Tá? Então vem no Brasil Chitãozinho e Chororó, enfim, as duplas aí de sertanejo hoje, mas no passado o pessoal de música popular brasileira, samba. Né? Tá bom. Mais um. Aí, performance. Então, nós temos arte, e ali, quando eu falei de arte, eu falei de escultura, de pintura. Então, mas aqui nós temos agora as artes performáticas. Né? Quando eu falei da Copa do Mundo, nós não temos uma área aqui, esportes. Tá? Como também não tem uma área, turismo. É uma discussão muito grande disso. O turismo deveria ser uma área, junto com essas 15, né? Mas não é. Embora ele faça parte da economia criativa de uma maneira diferente. Mas o esporte também. O esporte a gente pode incluir dentro de arte performática. Tá bom? Então não tem um item esporte exclusivo. Tá? Tem games, mas não esporte. Tá bom, então performance. E aí nós temos, né? Bom, a ópera, por exemplo, combina tudo. Né? A ópera tem música, tem canto, tem encenação, e algumas até tem um balé, né? Mais assim, não característico balé mesmo, mas tem a movimentação dos atores como se fosse. Ok, é isso, né? Artes. Bom, também hoje parado por causa da pandemia. Então, se a gente for ver aqui, alguns itens aqui, né? Então, os filmes, a produção de filmes parou, na verdade continuou, mas não está lançando no cinema, mas no streaming ainda está, certo? A produção de artes parou, então teatro, balé, música, show, tudo parado. Então, vamos ver como é que a gente retoma isso. Publicações. Então, eu achei, quando surgiu o e-book, né, o livro eletrônico, eu achei que ia acabar com o livro físico. Eu achei. Tá? E, no entanto, não acabou. Né? Os dois convivem hoje. Lógico. Né? Uma parte se dá melhor no digital, outra parte se dá melhor no físico. Mas há uma combinação dos dois. Mas é inegável o que aconteceu, por exemplo, com o jornal, né? Publicação. Então, hoje, o jornal passou quase que totalmente para a mídia digital. Né? Ainda tem a impressão, mas em relação ao digital é muito pouco hoje. E antes nós tínhamos toda a distribuição, né, de jornal, era feito diariamente, de madrugada, entregue nas casas das pessoas, entregue para os jornaleiros, e a gente passava de manhã e comprava o jornal para ler. Hoje, 4:30 da manhã, vocês já podem entrar em qualquer site e já tem o jornal já do dia, 4:30 da manhã. Então não precisa esperar até 7 horas, 8 horas para entregarem um jornal na sua casa. Você já tem o jornal ali. Basta que você tenha assinatura, você tem o jornal completo. Se você não tem assinatura, você pode entrar na página e ler algumas notícias principais. Mas, e livros? Igual. Então, romances, livros técnicos. Né? Então, tá aí. E os autores, lógico, né?
produzindo bastante e ganhando com isso. No caso de alguns tipos de livros, né, quando eu citei aqui o Harry Potter, então é fantástica aí a movimentação de dinheiro a partir da literatura, né, a partir da publicação. Pesquisa e desenvolvimento, P&D, essa é uma área não muito conhecida do mercado. Essas outras áreas que eu mostrei aí são muito mais conhecidas, moda, arquitetura, etc. Pesquisa e desenvolvimento não é, mas é onde as empresas, por exemplo, inventam coisas novas, desenvolvem, né? Então, por exemplo, a vacina que nós temos hoje, ela é fruto de pesquisa e desenvolvimento. Quanto custa uma vacina? Não é? Uma dose de vacina? Quanto custa? Quem está pagando por isso? Os governos estão pagando. E quem que está produzindo? Quem fez pesquisa e desenvolvimento. E está produzindo a vacina. Portanto, tem patente, né, que nós discutimos lá. Então, claramente, a área de pesquisa e desenvolvimento não precisamos nem discutir, faz parte da economia criativa. Com certeza. Né? Então, aí nós temos assim, produtos eletrônicos que saem daí. Nós temos hoje biotecnologia. Né? Até surgiu uma matéria de estudo chamada bioética a partir aí do uso da biotecnologia. Né? Produtos trans, né? Sementes e produtos orgânicos que são modificados geneticamente, todos fazem parte dessa área chamada pesquisa e desenvolvimento e que, obviamente, geram produtos que vão ser comercializados lá na frente. E lógico, precisa ter um investimento altíssimo em pesquisa e desenvolvimento. Bom, vocês viram agora a Embraer está lançando aí o carro voador. Né? É tipo um dronezão, certo? Mas desenvolveram. E eu lembro, eu mesmo dei palestra lá dentro da Embraer sobre economia criativa. Eu mesmo falei para eles lá, lógico, falei como professor, eu não sou consultor deles, nada disso, mas eu falei, vocês acham que a Embraer vai continuar ganhando dinheiro produzindo aviões? Ou ela vai ganhar dinheiro criando tecnologia, desenvolvendo tecnologia? Isso nós discutimos lá internamente. E é lógico, certo? Produção de avião, o pessoal está usando menos avião hoje por causa da pandemia, das viagens que estão proibidas, tudo. Então, a produção de aeronaves diminui. Mas a saída, então, vamos desenvolver o carro voador. Como é que vai ser? Como é que vai ser a legislação? Não sei, mas isso faz parte do pessoal de pesquisa e desenvolvimento. Criar, inovar. Né? Aliás, por sinal, usei duas palavras aqui agora, criar e inovar. Elas são diferentes. No passado, criatividade e inovação estavam juntas. Hoje, elas têm conceitos diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque, ao final, aqui, na atividade 2, que eu vou passar para vocês, nós vamos abordar esse tema. Então, já, a gente volta nisso. Criatividade e inovação. Duas coisas distintas. Tá bom? Software. Sim. Né? Programação. Aliás, vocês têm aula, né? Não tem? Programação. Nós temos aí, hoje, por exemplo, TI, fortemente calcado nisso. Né? Criação de software. E hoje, por exemplo, quando você fala dos aplicativos, é isso, né? Um aplicativo é isso. Você programa, você escreve a programação, o que o aplicativo vai fazer ou não, como que ele vai fazer. Isso faz parte da indústria criativa. Lógico, com certeza. E lógico, daqui do software a gente vai para games, né? Vamos ver se aqui. Tá? Antes de games, brinquedos e jogos. Vocês vão falar, bom, mas isso daí existe ainda hoje? Isso é importante, não é importante? Bom, então deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos falar de cinema, né? Uma grande saga, Star Wars. Star Wars
que foi vendida para a Disney, os direitos. Né? E aí você fala, poxa, então, como é que é o nome dele? George? Esqueci o nome do diretor e produtor que criou a saga, né? Ele ganhou muito dinheiro com isso? Ganhou com os filmes? É. Mas aí a gente vai ver mais da metade do que ele ganhou, mais da metade do que ele ganhou, não foi com o filme. Foi com a gente chama de licenciamento. Né? Você cede os direitos de imagem para a produção de itens, brinquedos principalmente, bonequinhos, lancheira, etc. Tudo a partir dos filmes. Então, quando a gente fala que, por exemplo, o Avengers ele deu um ganho, uma receita de 1,5 milhão, assim, em 6 meses, é o filme. Depois disso, ganhou mais do que isso, cedendo, vendendo, né, direitos autorais. Para que o pessoal faça bonequinho, para que o pessoal faça jogos, para que o pessoal faça lancheira, faça, enfim, negocie a imagem. Então, não é só o filme. Por trás disso, nós temos essa outra área aqui, brinquedos e jogos e todos os demais artigos que estão ligados aí às personagens. Né? Aqui nós temos vários, né? O carrinho, outros bonequinhos ali, sem contar o Mickey ali, né? Disney Junior. Tá bom. Rádio e TV continua sendo, né, uma área importantíssima dentro da economia criativa, embora a gente esteja falando, mas hoje, com a internet, rádio e TV estão perdendo bastante. Não estão perdendo, eles estão usando a internet, estão se adaptando a uma nova mídia. Mas nós temos sim produção de rádio e produção de TV, que também podem ser acessados pela internet, mas continua sendo rádio e TV. E por último, aliás não é o último ainda não, videogames. Né? Então, o que nós temos aí? Produção de games. Essa é uma área escondidinha, assim, para o grande... Não é o grande público, é uma área escondidinha para nós, mais velhos, mais idosos, mas movimenta muito mais dinheiro do que a área de cinema, de filmes. Muito mais. Ok, inclui programação, inclui audiovisual, inclui uma porção de coisas, mas você desenvolve isto para o pessoal jogar. Né? E logo, logo, sei lá, teremos a Olimpíada de Games, talvez. Já tem campeonatos, né? Mas Olimpíada, não sei, meio difícil. Bom, ok. Então, fizemos uma grande viagem aí. Efetivamente era a última, né? De games. Fizemos uma grande viagem aí. Hoje, na primeira foi sobre marketing, né? 4.0, 5.0, lógico. E hoje sobre economia criativa. Então, o que a gente espera com isso? A gente espera que, a partir desses dois grandes conceitos que foram discutidos aqui com vocês, a gente rediscuta marketing nas próximas aulas. Né? Então, se marketing tem a ver com o oferecimento de produtos para o mercado, esses produtos hoje estão inseridos dentro de um conceito chamado economia criativa? Sim. E se não estiverem inseridos? Estarão no futuro. É inexorável. Certo? Então, e nós? Nós estamos preparados para isso? Então, é o que a gente vai discutir daqui para frente. Tá bom? Então, tá. Então, como atividade 2, complementar aqui, vocês já fizeram a primeira, façam a segunda agora também, do mesmo jeito. Então, no mínimo 10 linhas escritas, não é para fazer copy-paste. Hoje eu não coloquei ali uma leitura que já leve a resposta disso, vocês têm que pesquisar.
mas é fácil pesquisar, certo? Então, hoje, qual a diferença entre os atuais conceitos de criatividade e inovação? É simples, mas pesquisem e escrevam no mínimo 10 linhas. Então, vocês já têm um arquivo onde vocês têm a atividade 1 e vocês escreveram lá sobre economia não, sobre marketing 5.0. Ok, agora vocês vão segunda atividade, não no mesmo arquivo, coloque lá, segunda atividade. E no mínimo 10 linhas explicando a diferença entre criatividade e inovação. Para nós, gestores de empresas, para nós que participamos da economia criativa, tá bom? É isso. Pesquisem, vocês vão encontrar muitos sites discutindo isso. Principalmente, por exemplo, Sebrae. No Sebrae vocês encontram um material muito grande sobre economia criativa. Muito grande. Tá? Para quem tem interesse, mas não precisa ser só no site do Sebrae, vocês podem procurar em outros sites e até nas obras que nós citamos aqui, tanto do Alvin Toffler quanto principalmente do John Hawkins, explicando a diferença entre criatividade e inovação. Tá bom? Pesquisem, é fácil encontrar, não é difícil. Né? Agora, deixa eu relembrar, eu não vou aceitar respostas totalmente idênticas de vocês. Por exemplo, um de vocês faz e passa para os outros só copiam. Eu, encontrando respostas iguais, eu anulo, certo? Tá bom? Ok, vocês já sabem disso já. Então vamos lá. E para o pessoal que começou agora, né? Eu estou fazendo um vídeo adicional para vocês. Lógico que os demais podem assistir também, mas o foco são vocês, alunos novos, tá bom? Então nessa aula complementar, nesse vídeo complementar, nós vamos discutir segmentação e prospecção de mercado, tá? Para depois a gente entrar em produtos, preços, promoção, que na verdade é divulgação, e praça ou ponto de venda, que é distribuição. Tá bom? Então tá aí o material para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando do formato da aula, né? Expliquei para que não fique parecido com a aula que eu dou para vocês mesmos na segunda-feira e fique parecendo uma continuação da aula. Não é bem isso. Os assuntos são complementares, mas são distintos. E em ordem também de temporal também são distintos na discussão de marketing. Combinado? Então tá bom. Eu controlo como eu coloquei os vídeos no YouTube. Então, para vocês acessarem, eu tenho um canal lá onde eu coloco esses vídeos. E eu vi quantas vezes os vídeos foram assistidos. E tenho certeza que todo mundo assistiu à primeira aula. Espero que assista também a segunda aula para poder a gente desenvolver o conhecimento aqui nosso. Tá bom? Então, até mais, até a semana que vem. Um grande abraço a todos.